Oferecimento: Nadai Ferro e Aço, 12-3832-7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 15 de abril de 2023. Sejam muito bem-vindos a mais este dia. Obrigado pela sua companhia. Você que está conhecendo neste exato momento nosso podcast Evangelho do Dia, junte-se a nós nesta corrente do bem e da salvação. O Evangelho é palavra de Deus e a sua palavra nos salva sempre. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que pela riqueza da vossa graça, multiplicai os povos que creem em vós, contemplai solícito aqueles que escolhestes e dai aos que renasceram pelo batismo a veste da imortalidade. Amém. Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naquele que tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A aparição do ressuscitado a Maria de Magdala é um resumo dos versículos 11 e 18 do capítulo 20 de João. Para caracterizar a figura de Madalena, o autor recorre ao texto de Lucas, capítulo 8, onde se diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. Desta notícia não é legítimo deduzir que Maria era uma grande pecadora, mas sim que sofria de uma doença grave, da qual Jesus a curou. A síntese da história dos 2 discípulos a caminho de Emaús, tirada no versículo 24 de Lucas, é particularmente concisa, mas uma vez o evangelista só está interessado no fato de que os discípulos não acreditaram na história de seus companheiros. Finalmente, o autor recorda a aparição de Jesus aos 11, referindo-se claramente à história de Lucas, lá no capítulo 24. Nessa passagem, a falta de fé dos discípulos é fortemente denunciada. Os apóstolos passam da dúvida à fé sob o impacto das manifestações de Jesus. A fé na ressurreição não é uma descoberta humana, mas o produto de um anúncio que nos foi feito por Deus, através de anjos ou enviados vestidos de branco, a cor das vestes do céu, e através do encontro direto, visível e palpável com o Mestre. A ressurreição de Cristo, e também a nossa ressurreição futura, é corporal, assim como a sua morte. A prova é o sepulcro vazio, testemunhado pelos 4 evangelhos, mas sobretudo o encontro com o ressuscitado, que não é um fantasma, mas tem carne e osso, como puderam constatar os discípulos, e que come uma porção de pão assado e peixe. Lucas 24. Jesus, o Nazareno crucificado, ressuscitou. Esta é a palavra fundamental da fé cristã. As últimas palavras de Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, destacam a atividade missionária da Igreja.
No reino de Cristo, que abarca o céu e a terra, é semeada a semente do Verbo. A missão da Igreja é necessária pela vontade de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e hoje impacta na minha e na sua vida. Não somos cristãos adoradores de um Deus morto, esquecido do passado. Somos cristãos e seguidores do Cristo vivo, presente na Igreja e em cada um de nós, onde e como estejamos. E hoje a Igreja celebra São César de Bus. César nasceu em 1544 na cidade de Cavaillon, região da Provença, França. Teve formação cristã na infância, mas a juventude afastou-se da fé. Desejou seguir a carreira militar como irmão, capitão do rei francês Carlos IX, mas às vésperas de embarcar na frota real, uma repentina enfermidade o impediu. No período de convalescença, foi assistido pelo bispo do local, pelos jesuítas de Avignon, pelo capelão do hospital e também por uma devota camponesa que o reconduziram ao catolicismo. Recuperado em 1575, começou a estudar para o sacerdócio, ao mesmo tempo em que visitava sítios e fazendas como catequista. Essa experiência lhe revelou que o povo, embora fiel e piedoso, não conhecia bem a doutrina da Igreja. Para resolver esta deficiência, fundou com um primo centros de educação e instrução religiosa, a Congregação dos Padres Doutrinários, conhecidos como doutrinários. Posteriormente, fundou o segmento feminino, a Congregação das Filhas da Doutrina Cristã. Esta catequese era feita na área rural e lugares remotos, priorizando as crianças e com o desenvolvimento de metodologias novas para a época, conseguiu abarcar muita gente. Por exemplo, utilizava cantos e poesias, além da palavra de Deus, uma linguagem adequada a cada público e aplicável concretamente às situações do dia a dia do povo. Também pintava cenas evangélicas em pequenas tábuas, e tudo isso como uma antecipação dos elementos modernos audiovisuais. Ele atraía e tornava mais fácil a compreensão dos catequizandos. Foi ordenado com 38 anos. Sua atividade não o afastou do espírito de contemplação. Ao contrário, estava convencido de que o apostolado só dá frutos se a partir da união orante com Deus. Inicialmente, os seus sacerdotes congregados moravam juntos, mas sem fazer votos definitivos, o que César desejava e que posteriormente veio a acontecer. Porém, o primo não concordou e assim mudou-se para casa, numa outra cidade, permanecendo César em Avignon. Aí caiu enfermo e sofreu por longo tempo, falecendo no dia 15 de abril de 1607. É considerado o patrono dos catequistas modernos. São João Bosco, fundador dos Salesianos, também dedicados à catequese, quis que um sacerdote doutrinário pronunciasse o discurso de inauguração da Igreja de São Francisco de Sales, em Valdoco, Turim. Ó Deus, Pai de bondade, que nos deste os vossos ensinamentos para que possamos vos amar e assim sermos felizes. Concedei-nos, por intercessão de São César de Bus, a graça de incansavelmente levar aos irmãos a verdade da vossa doutrina, como maior obra da caridade, a partir da incessante busca da santidade pessoal, na vivência íntima convosco, sobretudo na Eucaristia, nos sacramentos, na oração e no conhecimento da fé. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom sábado e até amanhã.